Meu nome é Natália Valesco Rodini e este vídeo ele é parte integrante da atividade de acompanhamento 3 da disciplina de Cálculo Numérico Computacional. Bom, esse é um código desenvolvido por nós e a partir de um conjunto de pontos ele determina um polinômio interpolador de grau n a partir de n mais 1 pontos fornecidos pelo usuário. Primeiramente, a gente tem aqui a importação de algumas bibliotecas utilizadas no decorrer do código. Mas também nós definimos uma função separador, só para deixar mais organizado os prints que o nosso código realiza durante a sua execução, para ficar mais claro para o usuário as informações que a gente apresenta. No dado de entrada, a gente tem aqui, primeiramente, o grau do polinômio, o n. A gente também vai ter aqui o valor de x objetivo, que mais para frente daí ele vai calcular a imagem desse x objetivo. E aí aqui embaixo pede para o usuário digitar as coordenadas x e y dos pontos em duas listas separadas. Então ele precisa ter as coordenadas x em uma lista e as coordenadas y em outra lista. Aqui mais para baixo nós temos os valores das questões para a realização dos testes. O nosso código ele apresenta um teste interno para justamente observar aquela relação de n mais 1 pontos. Primeiramente, ele vai verificar se a quantidade de coordenadas y fornecidas pelo usuário corresponde à quantidade de coordenadas x, para ver se às vezes o usuário não teve algum erro, não colocou uma coordenada x a mais, alguma coisa assim, para ver se realmente forma aquela quantidade de pontos correta. E também, se essa condição for satisfeita, ele verifica se aquela condição de um polinômio de grau n com n mais 1 pontos é satisfeita. Então, se tiver uma quantidade diferente de n mais 1 pontos, uma quantidade de coordenadas y ou x diferente de n mais 1 ponto, ele printa uma mensagem de erro e ele encerra o código, ele encerra o programa. Considerando que esse teste interno seja satisfeito, nós continuamos com o nosso código. Primeiramente, o código ele coloca aqueles pontos, as coordenadas x e y daqueles pontos em uma matriz. Depois ser mais fácil de retirá-los, de retirar as informações para montar as próximas matrizes, montar o nosso sistema. Então, primeiramente, a gente começa montando uma matriz, utilizando a função NumPy, a biblioteca NumPy. A gente monta uma matriz com zeros, do len(x), que seriam essa quantidade de linhas, que seria a quantidade de pontos, seriam as coordenadas fornecidas, as coordenadas x fornecidas, poderia ser y aqui, com duas colunas, pois são coordenadas x e y. Daí essa matriz estaria completamente com zeros, e com esse for, nós colocamos um por um as coordenadas x e y nos pontos. Primeiro na coluna 0, que seria a primeira coluna, e na coluna 1, que seria a segunda coluna, indo linha por linha, sendo que o i seria o número da linha, de 0 até len(x), que são a quantidade de pontos. E daí, depois, no final, ele printa a matriz dos pontos para o nosso usuário poder observar, para ver se realmente estão corretos aqueles valores que ele digitou. Em seguida, o nosso código ele vai montar a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Caso estivéssemos fazendo uma resolução manual, essas matrizes seriam utilizadas na matriz aumentada, para a resolução do sistema linear, por meio de algum dos métodos aprendidos anteriormente. Primeiramente, a gente vai formular aqui a matriz dos termos independentes. Os termos independentes eles são constituídos basicamente pelas coordenadas y, Então, a gente vai pegar aqui, usar um for, que vai de 0 a n mais 1, para fornecer porque ele fornece ele satisfaz aquela relação de n mais 1 pontos. Então, da nossa matriz B, que vai ser uma matriz apenas com uma coluna, ele vai de i até 0, que seria, ele vai olhar aqui, um por um, então ele vai pegar a linha i na coluna 0 e vai pegar dos pontos da segunda coluna, no caso a coluna 1, e vai substituir. E no final a gente tem aqui, ele vai printar a matriz dos termos independentes para o nosso usuário ter certinho ali qual que é a matriz. Depois, para a matriz dos coeficientes, nós vamos ter que utilizar dois for, porque a gente não sabe quantas colunas ele vai ter, porque vai depender do grau que o usuário forneceu. E vai ser basicamente a nossa matriz A, que foi criada ali de zeros, na linha I, coluna J, dando os valores dos pontos, Vai ser sempre também da coluna 0, porque a gente está olhando a primeira coluna, que é as colunas dos valores x.
na linha I e elevado a J. E depois ele printa também aqui a matriz dos coeficientes também para o nosso usuário, esses valores. Então, para a resolução desse sistema, nós utilizamos a função linalsolve, que também é da biblioteca NumPy. Né? Fornecemos aqui a nossa matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. E daí o próprio Python ele resolve isso para a gente, né? Deixando bem o nosso código bem mais simplificado. E então nós temos o print da nossa solução. Essa solução ela vai estar no formato de uma matriz e são basicamente os valores de A0, A1, A2 e assim por diante, obviamente dependendo do grau do nosso polinômio. Com isso a gente consegue encontrar o nosso x objetivo, né, que ele pediu, ele nos forneceu o x objetivo, então a gente pode encontrar o valor desse polinômio para esse x, seria o nosso valor y, a nossa imagem. Então, a gente pode utilizar um contador aqui. Então, utilizando esse for, que vai de 0 a n mais 1, a quantidade de pontos, ele vai fazendo um contador. Então, ele pega aqui, começou o x é igual a 0, e daí ele vai pegando aqui o valor de x, o valor A, né, da nossa matriz da solução, ele multiplica pelo x objetivo elevado a j, porque pode ser 0, 1, 2, 3, e soma com o valor anterior. Ele vai basicamente, né, resolver como se a gente estivesse jogando realmente no nosso polinômio. E daí ele vai printar o valor, né, desse polinômio, a imagem do nosso x. E então, no final, também aqui os dados de saída são os valores do coeficiente, basicamente pegando aquela matriz A lá no começo, né, ele vai retornar essa matriz A, como o A0 é igual a tanto, o A1 é igual a tanto, o A2 é igual a tanto, e assim por diante. É isso que ele faz aqui. E ele também vai montar o nosso polinômio, né, certinho. Então, ele vai ficar, primeiramente, o valor do A0 vezes x elevado a 0, mais o valor do A1 vezes x elevado a 1, e assim por diante, conforme o grau foi solicitado pelo usuário e a quantidade de pontos, né? E no final aqui ele vai, né, mostrar o nosso polinômio interpolador. Olá, meu nome é Letícia e eu vou conferir agora, fazer os testes da questão 4. Na questão 4b, ele pede para a gente testar o código, conferindo o polinômio linear e o polinômio quadrático obtidos na questão 2. Então, a gente vai primeiro conferir o polinômio linear. O grau do polinômio é 1 e o valor do x objetivo é 1,6. Aqui ele pede para a gente colocar os valores de x em uma lista. E pede também para a gente colocar os valores de y em uma lista. Bom, esse foi o nosso resultado. Aqui a gente tem a matriz dos pontos, né? Onde a primeira coluna é a coluna do x e a segunda coluna é a coluna do y. Na matriz dos termos independentes, é basicamente o valor de y, né, que a gente tem aqui. A matriz dos coeficientes, onde a primeira linha são os valores de x e a segunda linha são os valores de y. Aqui a gente tem o conjunto solução, que são os valores de A, né? E aqui embaixo a gente tem o valor dos coeficientes, onde o A0 e o A1 são só esses valores de A separados, né? Esse P de x, ele é a imagem do x objetivo. Ou seja, né, a gente pega o valor do x objetivo e a gente coloca no polinômio. E esse é o valor que a gente obtém. E o polinômio interpolador é 216.700 vezes x elevado a 0 menos 84.800 vezes x elevado a 1. Então, foram os mesmos valores que a gente obteve calculando manualmente. Esse valor do nosso P de x deu aproximadamente 81,02, né, calculando manualmente, e esses valores aqui também deram iguais. Agora, a gente vai fazer o teste do polinômio quadrático. Vou colocar para rodar aqui. Dessa vez, o grau do polinômio vai ser 2, e o x objetivo continua sendo 1,6. Aqui os dados do polinômio quadrático, ele pede o valor de x, e pede os valores de y também. Então, aqui, como resultado, a gente tem, né, a matriz dos pontos, né, onde a primeira coluna é a coluna do x, né,
e a segunda coluna é a coluna do y. A gente tem a matriz dos termos independentes, que é basicamente, né, os valores de x. A gente tem o valor dos coeficientes, o conjunto de solução, o P de x, né, que é a imagem, conforme foi comentado antes também, os valores dos coeficientes, a 0, a 1 e a 2, e o polinômio interpolador. Então, calculando manualmente, fechou o resultado junto com, da mesma forma que esse polinômio interpolador que está aqui. Então, agora a gente vai conferir a letra C da questão 4, onde ele pede para a gente testar o código conferindo o polinômio de terceiro grau que foi obtido na questão 3. Então, dessa vez, o nosso grau do polinômio é 3 e o nosso x objetivo é 2,8. Então, ele pede agora para a gente digitar os valores de x em uma lista. E ele pede também para a gente digitar os valores de y em uma lista. Então, aqui a gente tem a solução, né, dos pontos, onde a primeira coluna é a coluna do x e a segunda coluna é a coluna do y. A gente tem o valor dos termos independentes, que são praticamente os valores de x. A matriz dos coeficientes, onde a primeira linha são os valores de x, né? E a gente tem também o conjunto solução, que são os valores de A. E a gente tem aqui embaixo, separados, né, esses valores de A, a gente tem o A0, o A1, o A2 e o A3. A gente tem o P de x, que é a imagem, conforme foi comentado antes, né, do x objetivo, onde a gente pega esse valor do x objetivo e coloca no polinômio. E esse é o polinômio interpolador que foi obtido. Bom, então agora a gente vai resolver a letra D da questão 4, onde ele pede para a gente fornecer um conjunto de dados de entrada que não satisfaça o teste interno. Então, dessa vez o grau do nosso polinômio é 4 e o nosso x objetivo é 2,8. Ele pede para a gente colocar os valores de x em uma lista e pede para a gente colocar também os valores de y em uma lista. Então, aqui, como resultado, né, a gente pode ver que a relação entre o grau do polinômio e a quantidade de pontos fornecidos, ela não é satisfeita. Então, aqui ele pede para tentar novamente com valores D que satisfaçam.